Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Academia Digital Invest. O vídeo de hoje é sobre pullback, tá? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é pullback, como operar pullback e também como diferenciar um pullback de uma reversão, tá? Então, bora lá pro vídeo. Então vamos lá pessoal, antes de iniciar eu peço que rapidinho, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber mais conteúdos como esse e não esquece também de dar o like nesse vídeo. Se ele for útil para você, não esquece de deixar o like, beleza? Começando sobre o que é pullback para entrar de uma vez por todas na sua cabeça. Pullback nada mais é que um movimento contrário do principal. A gente sabe que o mercado ele se movimenta de três maneiras, ou em tendência de alta, ou em tendência de baixa, ou em lateralização. Então são esses três movimentos que é possível acontecer no mercado. E o pullback é exatamente o movimento contrário do principal. Então imagine que está acontecendo uma tendência de alta, tá? Uma alta bem acentuada, bem forte, e acontece um movimento contrário. Está subindo e acontece um movimento contrário. Então ali está se configurando o pullback. Vou dar um exemplo agora bem rápido aqui na tela do meu computador. Então vamos aqui pessoal, como é que se configura de fato o movimento de pullback? O movimento de pullback, como eu já expliquei, é exatamente o movimento contrário do movimento principal, da tendência principal. Então vamos imaginar aqui uma tendência de alta, vou desenhar aqui para vocês já, ó. Tendência de alta, alta, beleza. Essa vela aqui é a vela que rompeu aquela determinada região, então uma possível resistência aqui que a gente marcou. Então ela rompeu e agora vai se formar novas velas, né, após esse rompimento. E uma das velas vai voltar aqui novamente nessa região. Ó. Olha só, a vela voltou e aqui seria a nossa entrada. Então, vou pegar aqui um pincel, colocar aqui um pouco mais grosso. Aqui seria a nossa entrada, ou seja, uma entrada de compra. Olha só, se a gente tivesse entrada aqui, a vela finalizou aqui, então essa entrada aqui seria uma entrada vitoriosa. Então é assim que se configura o pullback, uma forte tendência de alta, e um movimento contrário a essa tendência se configura o famoso pullback. Voltando aqui, você já parou para pensar do porquê que acontece o pullback e por que o pullback tem uma alta taxa de assertividade? O pullback, gente, nada mais é que um fôlego, tá? Um fôlego que o mercado toma para continuar com aquela mesma tendência. Então, imagina só uma tendência bem forte, independente se é de alta ou é de baixa, o conceito é exatamente o mesmo. E o mercado precisa dar um respiro. Então esse respiro se configura o pullback. É mais ou menos quando a gente dá um mergulho na piscina. O primeiro mergulho que a gente dá, a gente tem um fôlego danado, na maioria das vezes consegue passar quase um minuto lá dentro, e a gente precisa voltar, dar o respiro para continuar, né, mergulhando. Então é isso que acontece e é assim que se configura no mercado, tá? Então o pullback nada mais é que um descanso, um fôlego que o mercado precisa para retomar com a tendência, né, com a mesma tendência. E assim como no mercado tradicional, o mercado financeiro também respeita a lei da oferta e da demanda. Se tem pessoas comprando, o preço sobe. Se tem pessoas vendendo, o preço cai. E o pullback simplesmente é o resgate dos lucros. É como você comprar um produto e aquele produto se valorizar. Para você obter o lucro, você precisa vender aquele produto. Se você não vender, você não está obtendo lucro. Então imagina que você compra, por exemplo, uma ação a R$1 e essa ação bate R$10. Você investiu a 1, ela chegou a 10. Para você obter o lucro, para você colocar o lucro de fato no bolso, você precisa vender aquela ação. E isso se configura o pullback. As pessoas compraram, né, no início lá daquela tendência e para elas obterem um lucro, ela precisa vender. E quando elas vendem aqui, acontece o movimento do pullback. Então isso se configura o pullback. Então o pullback nada mais é que o resgate dos lucros daquelas pessoas que aproveitaram aquela tendência. Basicamente isso. E o movimento de pullback, gente, é o movimento mais sadio que acontece dentro do mercado. Porque se acontece lá o movimento do pullback, significa que tem pessoas tendo lucro, colocando o seu lucro de fato no bolso. Porque se acontecer só a tendência de alta, alta, alta ou baixa, 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 sem parar, significa que ninguém está tendo lucro. Então quando acontece um movimento de pullback, significa que tem pessoas tendo lucro e resgatando o seu lucro e, como eu falei, colocando de fato aquele lucro no bolso. Então, resumindo e voltando a pegar lá o exemplo da tendência, aquelas pessoas que compraram o ativo no início da tendência, ou no meio, ou em qualquer posição que possibilitou lucro para elas, elas precisam obrigatoriamente vender aquele ativo, né, fazer a liquidação para de fato resgatar o seu lucro e colocar no bolso. Porque imagina só, se elas compram um ativo barato, o ativo subiu, chegou a um preço bacana de se vender, e elas não vendem, elas não estão tendo lucro. Elas estão apenas com o ativo valorizado, mas para elas ter lucro, elas precisam obrigatoriamente vender o ativo e de fato resgatar e colocar no bolso. Daí, quando acontece a venda, se configura o movimento de pullback.
o preço faz aquela correção e volta a continuar com a tendência principal. E vocês sabem por que toda vez que acontece um pullback, o preço tende a respeitar essa tendência? Pelo seguinte, as pessoas efetuaram lá a venda, né, onde chegou um preço bacana de se vender, resgataram o lucro, o preço corrigiu. Não corrigiu? O preço voltou a ficar mais barato aqui embaixo. Então, se o preço voltou a ficar mais barato aqui embaixo, as pessoas voltam a comprar, voltam a enxergar uma nova oportunidade de compra. Aí compram novamente, aí acontece novamente aquele exemplo que eu dei lá da oferta e da demanda. As pessoas voltam a comprar, o preço volta a subir, aí continua com aquela tendência. E agora a gente vai voltar novamente aqui para o computador, que eu vou dar um exemplo a vocês de como saber diferenciar um pullback de uma reversão. Muita gente toma loss em pullback, que não sabe diferenciar o pullback da reversão. Então existe um filtro bem simples que você aplicando vai melhorar muito aí suas operações. Então, bora lá. E esse filtro, gente, é um filtro muito simples e funciona muito bem nas opções binárias, ou seja, em operações rápidas. E o filtro é o seguinte, é você aguardar pelo menos uma vela se formar fora daquela região demarcada, ou seja, aquela região lá que a gente marcou como resistência e o preço rompeu. Então, eu preciso que o preço ele se confirme, ou seja, o rompimento se confirme para eu poder aproveitar aquele pullback. Se o preço não se confirmar, eu não faço a entrada. Então, por exemplo, se essa vela aqui viesse aqui e tocasse aqui embaixo, então não está configurado aqui o movimento de pullback, então não entraria. Então precisa se confirmar. E a confirmação é exatamente essa vela aqui, ficar totalmente fora daquela região demarcada. Um outro filtro também bastante utilizado, tanto nas opções binárias como também em operações mais longas, a exemplo do Forex, é o que a gente chama de ponto de retomada ou, para os mais íntimos, Fibonacci. Tá? E o Fibonacci ele serve para te mostrar exatamente onde aproveitar uma nova tendência de alta. Eu falei para vocês anteriormente que quando acontece o pullback, na maioria das vezes, se de fato for um pullback verdadeiro, o preço vai corrigir, né? Vai acontecer o pullback e o preço vai voltar a subir novamente, a continuar com a tendência principal. E onde é que a gente entra para quem sabe aproveitar novamente essa tendência de alta? A gente vai entrar mais ou menos, vou aqui para vocês, vermelho, a gente vai entrar mais ou menos em 50% da tendência, ou seja, mais ou menos na metade. Então, por exemplo, se o preço viesse descendo aqui, ó, o preço vai descendo, vou colocar aqui preto, o preço vai descendo aqui, beleza, e em um certo momento tocou aqui nessa região aqui do Fibonacci, ou ponto de retomada, como preferirem. Então o preço vai ficar mais ou menos aqui, vai acontecer aqui o pavio, não coloquei pavio nessas anteriores aqui, porque vocês já estão entendidos aí. Então o preço vai tocar e aqui seria um novo gatilho para entrada. Vou pegar aqui o lápis, beleza. Então aqui seria um novo gatilho para entrada, tanto para períodos curtos, como também para o Forex, né, que são períodos aí mais longos. Até aquele ditado ele se configura aqui. Quem opera opções binárias opera Forex, mas quem opera Forex não opera opções binárias. Então eu acho que vocês já ouviram falar bastante sobre Fibonacci, mas logo eu vou trazer mais conteúdo focado apenas no Fibonacci para vocês entenderem melhor. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo e eu quero aproveitar e pedir desculpas, que eu percebi que algumas vezes a imagem ficava um pouco mais escura, às vezes ficava um pouco mais clara. Então eu quero pedir desculpas que eu ainda estou me entendendo aqui com a nova câmera e nos próximos vídeos eu prometo melhorar ainda mais a qualidade da imagem, tá? Eu quero também, mais uma vez, pedir, se você não é inscrito ainda, ó, dá essa força, se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber mais conteúdos como esse e obrigado por você ter assistido até aqui, tá bom? Então valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!